O espaço urbano está em permanente transformação e o urbanista precisa compreender esse processo. Em resposta a isso, surge o urbanismo no início do século XIX, como um instrumento que procura resolver os problemas, tais como aqueles que surgiram nas cidades que sofriam com um grande aumento da população em função do êxodo rural, dos problemas de habitação e de circulação, à época da Revolução Industrial. Porém, o urbanismo alcança uma maior maturidade no século XX. A configuração das cidades durante a Revolução Industrial forçou o surgimento do urbanismo, para que o mesmo pudesse formular um melhor cenário sobre o espaço urbano e, assim, proporcionar melhores condições de vida nas cidades. Ou seja, na essência, o urbanismo busca uma melhor qualidade de vida. Com o passar do tempo, o urbanismo ultrapassou largamente a esfera do ordenamento morfológico, não sendo apenas ciência do urbanista, arquiteto e engenheiro, mas passou a considerar a participação da comunidade no planejamento, tendo em conta que a cidade reflete o estado da sociedade, e nela é expressa também uma determinada concepção do mundo. Charles Fourier foi um francês que viveu entre 1772 e 1837 e ficou conhecido como o mais original dos socialistas utópicos franceses do século XIX. Fourier abandonou os estudos aos 17 anos, participou da Revolução Francesa e após a batalha tornou-se um escritor socialista. Crítico do cristianismo, do conservadorismo, da civilização urbana e do capitalismo, para ele a sociedade reprimia o homem de viver por completo a sua natureza. Em meados de 1822, começou a trabalhar como balconista e então desenvolveu escritos sobre questões sociais e econômicas. Com isso, formulou a defesa da existência de uma ordem social natural, paralela à ordem física do universo. Posteriormente, lança o jornal O Phalanstère, que defendia suas ideias, influenciadas pelo idealismo de Rousseau. Nele, propunha que a sociedade se organizasse em comunidades chamadas phalanstérios, promovendo o fim da dicotomia entre trabalho e prazer. Fourier faleceu em Paris em 1837 e deixou como legado seus pensamentos igualitários que, em diversos aspectos, influenciou o socialismo marxista e a psicanálise. Charles Fourier tentou adequar a cidade urbana à sociedade rural, e com isso criou o conceito de phalanstère, uma comunidade formada por edifícios onde as pessoas poderiam trabalhar apenas o que quisessem. Basicamente, seria como uma cidade autossuficiente construída no ambiente rural, onde viveriam os operários da época, provida de terras para agricultura, com fábricas e diversas atividades econômicas. O uso dos edifícios do phalanstère fazia-se da seguinte maneira. O edifício T era usado como teatro, podendo ser chamado de casa de ópera e por isso encontrava-se isolado. Os edifícios indicados como A e AA são destinados a áreas de serviços internos, como por exemplo a cozinha. O quadrado A, chamado de pátio, servia para caminhadas de inverno e nesse curso havia árvores, fontes e lagos. A igreja, representada pela letra I, também era isolada, assim como o teatro. O espaço indicado pela letra P era disposto no centro, chamado de praça, e onde ocorriam os desfiles. As laterais do edifício, O e OO, também são destinadas a serviços internos, especificamente a oficinas barulhentas como a carpintaria. Em linha reta de L a L, representava uma estrada que passaria entre a falange e os edifícios rurais.
Em sequência, X, Z, ZZ, XX representavam edifícios rurais como celeiros e galpões, mas também podiam abrigar lojas e grandes oficinas. Por último, Y e YY também eram destinados a edifícios rurais e agrícolas, como celeiros e estábulos. Fourier era um crítico do casamento e acreditava que, se esse fosse derrubado, tudo se ajeitaria. Era a favor da ruptura da monogamia, pois para ele, o matrimônio logo terminava ou tornava-se uma cascata de infidelidades. Criticava também o fato de que a mulher se transformava na contraparte inferior, escravizada pelo marido e tratada como mera mercadoria sob seus cuidados. Em suma, como já dito, para Fourier o trabalho deveria ser algo prazeroso. Com isso, a distribuição da riqueza seria orientada de acordo com a qualidade do trabalho produzido por cada um. Ou seja, não seria uma remuneração privilegiando propriamente tipos diferentes de trabalhos, mas sim a sua eficiência. No Brasil, foi construído o Falanstério de Sailly, baseado nos pensamentos de Fourier, que foi instalado com a chegada dos franceses na Península do Sailly, em São Francisco do Sul. Entre os projetos para a colônia estava a produção de máquinas a vapor, porém não houve sucesso. Dedicaram-se então à agricultura, mas também não tiveram bons resultados. Assim, após desentendimentos entre membros da colônia e com o grupo dissidente, o Falanstério do Sailly foi desintegrado progressivamente.